Olá, sou Rose Siqueira e hoje vamos juntos fazer perguntas para empoderar as mães junto aos filhos. Vamos lá! Lembrei um recadinho muito importante a todas as mães. Fiquem atentas aos comportamentos de seus filhos. Eu, como facilitadora de barras de Axis, tenho atendido alguns jovens adolescentes com depressão profunda e também com pensamentos suicidas. E nesses casos, as mães não estão cientes. Então, mães, fiquem atentas aos comportamentos de seus filhos, na questão da alimentação, na questão das vestimentas, nos comportamentos diários, se houve alguma mudança. Prestem atenção, porque são coisas que eles não desabafam, eles não falam com as mães. Então, vai aqui um recadinho de extrema importância. Fiquem atentos aos seus filhos. Universo, como não errar na educação dos meus filhos? Como educá-los de forma criativa? Como passar princípios e valores com total facilidade, alegria e glória? Como ter sabedoria divina para educá-los? Como apoiá-los a trilhar no caminho certo e que é verdadeiro para eles? Como orientá-los sem invadir a privacidade deles? Como educá-los de forma criativa? Como passar princípios e valores com total facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar? O que mais é possível? Nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Como não ser autoritária com eles? Como orientar meus filhos a lembrarem que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Como não ser autoritária, arrogante, prepotente na hora de chamar a atenção dos meus filhos? O que se requer para eu ter clareza na educação dos meus filhos? O que se requer para eu ter clareza na educação dos meus filhos? Universo, como não implantar crenças limitantes nos meus filhos na hora de orientá-los? Como ter mais clareza mental na hora de orientar meus filhos para a vida? Como ser mais contribuição na vida dos meus filhos? Quanta facilidade posso ter na comunicação com os meus filhos e ser clara e objetiva? Quanta facilidade posso ter na comunicação com os meus filhos e ser clara e objetiva? Universo, como ser amada e admirada por meus filhos? Universo, como ser amada e admirada por meus filhos? Universo, como não errar na orientação dos meus filhos tentando acertar? Como não ser chata tentando ser totalmente contribuição para eles? Como não errar na orientação dos meus filhos tentando acertar? Como transmitir meu amor incondicional por eles com total facilidade, alegria e glória? Como ser a energia generativa que convida meus filhos a serem melhores amigos? Como ser a energia generativa que convida meus filhos a serem meus melhores amigos? Como
Como me tornar totalmente presente e consciente na vida dos meus filhos? Como ser totalmente grata e feliz pela existência dos meus filhos na minha vida? Como não ser chata tentando ser totalmente contribuição para eles? Como ser totalmente grata e feliz pela existência dos meus filhos na minha vida? Como educar meus filhos a serem totalmente contribuição para o planeta? Como educar meus filhos a vibrarem na energia generativa da gratidão? Como educar meus filhos na energia generativa da gratidão? Universo, como ser mais magnética, criando oportunidades de ganhar mais dinheiro todos os dias suficientemente e transbordar para todos da família. Universo, como ser mais magnética, criando oportunidades de ganhar mais dinheiro todos os dias suficiente e transbordar para todos. Como não minar a educação dos meus filhos com os meus pontos de vista fixos? Como ensinar meus filhos a serem co-criadores de riquezas? Eu aceito e agradeço a vida saudável dos meus filhos. Eu aceito e agradeço os filhos que tenho. Como me conectar no agora? Que talentos e habilidades eu não estou percebendo nos meus filhos, que se eu percebesse, ele expandiria sua consciência? Universo, como apoiar meus filhos no que é verdadeiro para eles? Que talentos e habilidades eu não estou percebendo nos meus filhos, que se eu percebesse, ele expandiria sua consciência muito além dessa realidade? Universo, como apoiar meus filhos no que é verdadeiro para eles? Universo, como ser a energia da gratidão todos os dias? Quais oportunidades estão disponíveis para eles que ainda não percebemos? Vamos destruir e descriar agora tudo que impede meus filhos de encontrar o que é verdadeiro para eles. Universo, como acessar e habilitar os dons de melhor mãe do mundo? Quais oportunidades estão disponíveis para eles que ainda não percebemos? Vamos destruir e descriar agora tudo que impede meus filhos de encontrar o que é verdadeiro para eles. Vamos destruir e descriar tudo agora que possa fazer meus filhos a entrarem em coisas erradas. Como aguçar minha intuição de mãe? Vamos agora destruir e descriar tudo que possa fazer meus filhos a entrar em coisas erradas. Como aguçar minha intuição de mãe? Como ensinar e treinar meus filhos desde cedo a resolver seus problemas sozinhos e depender somente de Deus? Universo, como acessar e ativar sabedoria dos meus filhos a serem financeiramente independentes? Como acessar e ativar a sabedoria dos meus filhos para serem independentes financeiramente? Como gerar e ativar a autoconfiança deles? Universo, como respeitar meus filhos como ser divino que são? Como gerar e ativar a autoconfiança
deles. Universo, como ajudá-los a acessar e ativar a autoconfiança deles. Universo, como criar uma linha de respeito entre eu e meus filhos, onde há respeito dos dois lados. Como gerar e ativar a autoconfiança deles. Universo, como ajudá-los a acessar e ativar a autoconfiança deles. Universo, como criar uma linha de respeito entre eu e meus filhos, onde há respeito dos dois lados. Universo, como me engajar mais e mais com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória. Universo, como me engajar mais e mais com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória. Qual a forma mais fácil de me comunicar com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Universo, qual a forma mais fácil para gerar um excelente relacionamento com os meus filhos? Como ser mais grata e feliz pelos filhos que tenho? Qual a forma mais fácil de me comunicar com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Universo, qual a forma mais fácil para gerar um excelente relacionamento com os meus filhos? Como ser mais grata e feliz pelos filhos que tenho? Quais as escolhas posso fazer hoje que vão ser de grande contribuição para mim e para os meus filhos? Como empoderar meus filhos a serem totalmente prósperos e felizes? Como elevar a autoestima dos meus filhos na mais alta frequência? Como ensinar os meus filhos a elevar a autoestima na mais alta frequência? Universo, como treinar e turbinar a mente dos meus filhos para que não entre em coisas erradas ou caminhos errados? Como gerar autoconfiança na vida dos meus filhos? Como não ser uma mãe chata e pegajosa? Como não ser uma mãe chata e pegajosa na hora de educá-los? Como fazer a diferença na vida dos meus filhos? Como fazer a diferença na vida dos meus filhos? Como ser total contribuição na educação dos meus filhos? Como ser totalmente grata pela vida dos meus filhos? Como ser totalmente grata e feliz pela saúde dos meus filhos? Como gerar mais autoestima na vida dos meus filhos? Universo, como ser e perceber a contribuição que os meus filhos requerem? Universo, como criar meus filhos para que sejam total contribuição no planeta? Como ser e perceber o que é leve para eles para que sigam o projeto vital na vida deles e incentivá-los? Como não gerar crenças sabotadoras na vida dos meus filhos? Como ativar e acessar uma mãe além dessa realidade? Universo, como criar filhos que sejam totalmente contribuição no planeta? Universo, como criar filhos que sejam total contribuição no planeta? Como gerar
e criar filhos como uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Quais infinitas possibilidades estão disponíveis para mim e meus filhos hoje? Quais infinitas possibilidades estão disponíveis para mim e meus filhos hoje? Quais presentes estão disponíveis para mim e meus filhos hoje? O universo me surpreenda na absorção de princípios e valores na vida dos meus filhos. Universo, como desconectar meus filhos automaticamente das coisas erradas antes que eles entrem nelas? Universo, como desconectar meus filhos automaticamente de coisas erradas antes que eles entrem nelas? Como ser mais grata e feliz pelos filhos e amigos verdadeiros deles? Como ativar nos meus filhos um profissional magnético de grande contribuição no planeta? Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Como criar filhos autoconfiantes? Baixando todas as barreiras entre eu e os meus filhos agora, por favor. Baixando todas as barreiras entre os meus filhos agora, por favor. Baixando todas as barreiras entre eu e os meus filhos agora, por favor. Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Universo, como passar princípios e valores com total facilidade, alegria e glória? Como ter sabedoria divina para educá-los? Universo, como não errar na educação dos meus filhos? Como educá-los de forma criativa? Como passar princípios e valores com total facilidade, alegria e glória? Como ter sabedoria divina para educá-los? Como apoiá-los a trilhar no caminho certo que é verdadeiro para eles? Como orientá-los sem invadir a privacidade deles? Como não ser autoritária com eles? Como não ser autoritária com eles? Como orientar meus filhos a lembrarem que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Como não ser autoritária, arrogante, prepotente na hora de chamar a atenção e orientá-los com total facilidade, alegria e glória? Como educá-los de forma criativa? Como passar princípios e valores com total facilidade, alegria e glória? Como ter sabedoria divina para educá-los? Como apoiá-los a trilhar no caminho certo e que é verdadeiro para eles? Como orientá-los sem invadir a privacidade deles? Como não ser autoritária com eles? Como não ser autoritária com eles? Como orientar meus filhos a se lembrarem que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Como orientar meus filhos a lembrarem que são feitos à imagem e semelhança de Deus? Como não ser autoritária, arrogante e prepotente na hora de chamar a atenção e orientá-los com total facilidade, alegria e glória? O que se requer para que eu tenha clareza
na hora de educar meus filhos? Como não ser autoritária, arrogante, prepotente na hora de chamar a atenção dos meus filhos? O que se requer para eu ter clareza na educação dos meus filhos? Universo, como não implantar crenças limitantes nos meus filhos na hora de orientá-los? Como ter clareza mental na hora de orientar meus filhos para a vida? Como ser mais contribuição na vida dos meus filhos? Quanta facilidade posso ter na comunicação com os meus filhos e ser muito clara e objetiva com eles? Como ser mais contribuição na vida dos meus filhos? Universo, como ser amada e admirada pelos meus filhos? Universo, como não errar na orientação dos meus filhos tentando acertar? Como ser mais contribuição na vida dos meus filhos? Universo, como não errar na orientação dos meus filhos tentando acertar? Como não ser chata tentando ser total contribuição para eles? Como transmitir meu amor incondicional por eles com total facilidade, alegria e glória? Como ser a energia generativa que convida meus filhos a serem meus melhores amigos? Como me tornar totalmente presente e consciente na vida dos meus filhos? Como ser totalmente grata e feliz pela existência dos meus filhos na minha vida? Como educar meus filhos a vibrar na energia generativa da gratidão? Como educar meus filhos a vibrarem na energia generativa da gratidão? Como ser totalmente grata e feliz pela existência dos meus filhos? Como não minar a educação dos meus filhos com os meus pontos de vista fixos? Como ensinar meus filhos a serem co-criadores da riqueza? Eu aceito e agradeço a vida saudável dos meus filhos. Que talentos e habilidades eu não estou percebendo nos meus filhos que, se eu percebesse, eles expandiriam sua consciência? Que talentos e habilidades eu não estou percebendo nos meus filhos que, se eu percebesse, eles expandiriam sua consciência? Eu aceito e agradeço a vida saudável dos meus filhos. Eu aceito e agradeço os filhos que tenho. Como me conectar no agora? Qual o caminho, universo? Qual o melhor caminho para educá-los? Que talentos e habilidades eu não estou percebendo nos meus filhos que, se eu percebesse, eles expandiriam sua consciência? Universo, como apoiar meus filhos no que é verdadeiro para eles? Universo, como ser a energia da gratidão todos os dias? Universo, como ensinar meus filhos a serem a energia da gratidão todos os dias? Quais oportunidades estão disponíveis para eles que ainda não percebemos? Vamos destruir e descriar agora tudo que impede meus filhos de encontrar o que é verdadeiro para eles. Quais oportunidades estão disponíveis para eles que ainda não percebemos? Universo, como apoiar meus filhos no que é verdadeiro para eles? Quais oportunidades estão disponíveis para eles que ainda não percebemos?
Vamos destruir e descriar agora tudo que impede meus filhos de encontrar o que é verdadeiro para eles. Universo, como acessar e habilitar os dons de melhor mãe do mundo? Vamos agora destruir e descriar tudo que possa fazer meus filhos a entrarem em coisas erradas. Como aguçar minha intuição? Como aguçar minha intuição de mãe? Universo, como acessar e habilitar os dons de melhor mãe do mundo? Como ensinar e treinar meus filhos desde cedo a resolver seus problemas sozinho e dependerem somente de Deus? Universo, como acessar e ativar a sabedoria dos meus filhos de serem totalmente independentes financeiramente? Como gerar e ativar a autoconfiança deles? Universo, como gerar e ativar a autoconfiança deles? Universo, como ajudá-los a acessar e ativar a autoconfiança deles? Universo, como respeitar meus filhos como ser divinos que são? Universo, como criar uma linha de respeito entre eu e meus filhos, onde há respeito dos dois lados? Universo, como respeitar os meus filhos como ser divinos que são? Universo, como me engajar mais e mais com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Universo, qual a forma mais fácil para gerar um excelente relacionamento com os meus filhos? Universo, como respeitar os meus filhos como ser divino que são? Universo, como me engajar mais e mais com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Qual a forma mais fácil de me comunicar com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Universo, qual a forma mais fácil para gerar um excelente relacionamento entre eu e os meus filhos? Como ser mais grata e feliz pelos filhos que tenho? Quais as escolhas posso fazer hoje que vão ser de grande contribuição para mim e para meus filhos? Como empoderar meus filhos a serem totalmente prósperos e felizes? Como elevar a autoestima dos meus filhos na mais alta frequência? Como empoderar meus filhos a serem totalmente prósperos e felizes? Como elevar a autoestima dos meus filhos na mais alta frequência? Universo, como treinar e turbinar a mente dos meus filhos para que não entrem em coisas erradas ou caminhos errados? Como gerar a autoconfiança na vida dos meus filhos? Como elevar a autoestima dos meus filhos na mais alta frequência? Como não ser uma mãe chata e pegajosa na hora de orientar meus filhos? Como fazer a diferença na vida dos meus filhos? Como amar meus filhos de forma incondicional, sem ser chata e pegajosa? Como gerar mais autoestima na vida dos meus filhos? Universo, como ser e perceber a contribuição que os meus filhos requerem? Como não gerar crenças sabotadoras na vida dos meus filhos? Como não gerar crenças sabotadoras na vida dos meus filhos? Universo, como ser e perceber a contribuição que os meus filhos requerem?
Universo, como criar filhos que sejam total contribuição para o planeta? Como ser e perceber o que é leve para eles, para que sigam o projeto vital na vida deles e incentivá-los? Como não gerar crenças sabotadoras na vida dos meus filhos? Como ativar e acessar uma mãe muito além desta realidade? Universo, como criar filhos que sejam total contribuição no planeta? Como gerar e criar filhos como uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Quais infinitas possibilidades estão disponíveis para mim e meus filhos hoje? Como gerar e criar filhos como uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Quais são os presentes que estão disponíveis para mim e os meus filhos hoje? Como ativar nos meus filhos um profissional magnético de grande contribuição no planeta? Quais presentes estão disponíveis para mim e os meus filhos hoje? Universo, como desconectar meus filhos automaticamente de coisas erradas antes que eles entrem nelas? Como treinar meus filhos como uma poderosa ferramenta na mão do Criador? Quais presentes estão disponíveis para mim e para os meus filhos hoje? Universo, me surpreenda na absorção de princípios e valores na vida dos meus filhos. Universo, me surpreenda na absorção de princípios e valores na vida dos meus filhos. Universo, como desconectar meus filhos automaticamente de coisas erradas antes que eles entrem nelas? Como ser mais grata e feliz pelos meus filhos e amigos verdadeiros deles? Como ativar nos meus filhos um profissional magnético de total contribuição no planeta? Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Como criar meus filhos com mais autoconfiança? Baixando todas as barreiras entre eu e os meus filhos agora, por favor. Baixando todas as barreiras entre eu e os meus filhos agora, por favor. Tudo que impede eu e os meus filhos de terem um excelente relacionamento, vamos destruir, descriar tudo agora, vezes Deus zilhões de vezes. Tudo que impede eu e os meus filhos de ter um excelente relacionamento, vamos destruir, descriar tudo agora, vezes Deus zilhões de vezes. Como tornar os meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Universo, quais oportunidades tem disponíveis para mim e para os meus filhos hoje? Puxa a energia agora, por favor. Como tornar os meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Universo, quais oportunidades tem disponíveis para meus filhos hoje? Puxa a energia agora, por favor. Como ter mais clareza de como educar os meus filhos? Como ter mais clareza de como educar meus filhos agora, por favor. Tudo que impede eu e os meus filhos de ter um excelente relacionamento, vamos destruir e descriar tudo agora, vezes Deus zilhões de vezes. Sim. Como ser total contribuição na vida dos meus filhos e eles na minha? Como criar mais facilidades com os meus filhos? Como tornar os meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador?
Como não limitar meus filhos com minhas crenças limitantes e pontos de vista fixos? Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Como ativar e acessar uma mãe superpoderosa? Como gerar mais autoestima na vida dos meus filhos? Como gerar e ativar mais autoconfiança na vida deles? Universo, como me engajar mais e mais com os meus filhos com total facilidade, alegria e glória? Como ser mais grata e feliz pelos meus filhos? Como gerar e ativar a autoconfiança deles? Universo, como ajudá-los a acessar e ativar a autoconfiança? Quais oportunidades estão disponíveis para ele que ainda não percebemos? Universo, como ser a energia da gratidão todos os dias? Universo, como apoiar meus filhos no que é verdadeiro para eles? Como me conectar no agora? Como ensinar os meus filhos a serem co-criadores da riqueza? Como não minar a educação dos meus filhos com meus pontos de vista fixos? Universo, como ser mais magnética, criando mais oportunidade de ganhar dinheiro todos os dias suficientemente e transbordar para todos? Universo, como ser amada e admirada pelos meus filhos? Como ser mais contribuição na vida dos meus filhos? O que se requer para eu ter mais clareza na educação dos meus filhos? Como apoiá-los a trilhar no caminho certo e que é verdadeiro para eles? Como orientá-los sem invadir a privacidade deles? Como ter sabedoria divina para educá-los? Como educá-los de forma criativa? Como não errar na educação dos meus filhos? Como orientá-los sem invadir a privacidade deles? Como transmitir meu amor incondicional por eles com total facilidade, alegria e glória? Como ativar e acessar uma mãe superpoderosa? Quais infinitas possibilidades estão disponíveis para mim e para os meus filhos? Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Como criar filhos autoconfiantes? Como ter mais clareza de como educá-los, os meus filhos, agora, por favor? Como criar filhos autoconfiantes? Como ensinar meus filhos a não temer julgamentos? Como tornar meus filhos uma ferramenta poderosa na mão do Criador? Se você gostou deste vídeo e deste conteúdo, que tal ser total contribuição para outras mães no planeta? Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com quem você acha que vai ser de total contribuição no planeta. Gratidão vezes Deus milhões de vezes. Se inscreva no canal.